E aí, pessoal, um dos conceitos mais importantes na hidrodinâmica é o princípio da continuidade. É sobre ele que a gente vai falar na aula de hoje. Vocês estão prontos? Então, vem comigo! Então, pessoal, dando continuidade ao estudo da hidrodinâmica, existem dois conceitos que são importantíssimos. O primeiro é o princípio da continuidade, tá? O princípio da continuidade diz o seguinte: a vazão se mantém constante ao longo do escoamento, certo? É uma coisa que precisa ser contínua. Por quê? Se eu não tenho a mesma quantidade de volume passando em um ponto e em outro, eu vou ter um grande problema, porque não tem como. Dois corpos não ocupam o mesmo local no espaço. Então, se eu tenho 10 litros por segundo nesse ponto, no ponto seguinte, eu também tenho que ter 10 litros por segundo e no outro também, para que isso seja uma coisa contínua. Em todos os momentos, a vazão precisa ser a mesma, certinho? Só que, se a gente for desenvolver esse raciocínio, o que acontece? Imagina dentro de um cano, tá? Um cano cilíndrico, por exemplo. Eu sei que a minha vazão vai ser igual ao volume dividido pelo tempo, certinho? Só que quem que é o volume? Imagina um certo volume dentro daquele meu cano, certo? Esse volume precisa manter aqui uma vazão. Quem que é esse volume? Bom, o volume do cilindro vai ser a área da seção transversal, certo? Essa área aqui, vezes esse espaço aqui, delta S, que no caso é a altura, certinho? A altura do meu cilindro, H. Então, se eu pego essa área e multiplico pela altura, eu tenho esse volume de fluido naquele espaço aqui, certo? Por que que eu pego a área da seção transversal? Porque o volume, o fluido, ocupa o volume do cano, independente de qualquer coisa, certinho? Então, aqui eu pego exatamente essa área. Então, em vez de escrever volume, eu vou colocar que a minha vazão vai ser a área da seção transversal vezes a altura, dividido pela variação do tempo. Só que quem que é essa altura? Essa altura é o espaço que o meu fluido vai percorrer, né? No cano, ele vai sair daqui e vai aqui. Então, se eu pego a altura e divido pelo tempo, eu tenho exatamente o espaço que aquele fluido vai percorrer em um determinado tempo. E isso se chama velocidade. Ou seja, a minha vazão vai ser igual a área da seção transversal vezes a velocidade do meu fluido. E isso aqui é uma relação extremamente importante, certinho? Pelo princípio da continuidade, certo? Em qualquer ponto do meu fluido, então aqui e aqui, por exemplo, a minha vazão precisa ser a mesma. Então, se eu pego a vazão no ponto 1, ela tem que ser igual a vazão no ponto 2. Só que quem que é a vazão no ponto 1? A vazão no ponto 1 é a área no ponto 1 vezes a velocidade no ponto 1. Isso tem que ser igual a área no ponto 2 vezes a velocidade no ponto 2. Bom, quando um cano tem uma seção transversal constante, ou seja, o diâmetro do cano é o mesmo, isso não vai servir para muita coisa para a gente. Só que quando eu tenho canos ou tubulações ou partes que fazem escoamento que têm seções diferentes, isso vai ser mega importante, certinho? Imagina aqui nesse ponto 1 e nesse ponto 2. Como que eu sei relacionar a área, porque a gente vê notoriamente que a área da seção é diferente, com a velocidade? Bom, basta eu pegar a área 1 vezes a velocidade 1 igual a área 2 vezes a velocidade 2. E aí eu consigo descobrir qual que é a velocidade do escoamento aqui, qual que é a velocidade do escoamento aqui. Isso é mega importante, por exemplo, para os aviões. Os aviões possuem turbinas e nas turbinas o ar vai passar por dentro da turbina, certo? E ela tem esse afunilamento. Para quê? Para que a velocidade do ar fique mais rápida. Basta eu
trocar aqui a minha área para eu ter uma velocidade diferente de escoamento. Isso aqui na prática a gente pode perceber quando você está, por exemplo, com uma mangueira. Se você põe o dedão na ponta da mangueira, o que acontece com a velocidade da água? Ela fica muito maior. Por quê? Porque você diminuiu a área ali. E pelo princípio da continuidade, a vazão precisa ser a mesma, por isso que a minha velocidade vai aumentar. Pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Eu vejo você na nossa próxima aula.